Seja bem-vindo ao podcast ProPR100. 100 anos de criatividade. A história da propaganda paranaense. No episódio de hoje, Leonardo Lazarotto entrevista Hernani Buchmann. Hernani Buchmann, conta pra gente como que você chegou na propaganda e como que a propaganda chegou em você. Olha, o pessoal brinca que eu sou testemunha ocular da história. É verdade que eu sou mais antigo que as pirâmides do Egito, mas eu não vi efetivamente o nascimento da propaganda em 1921. Eu cheguei na propaganda meio de viés, né? Não foi uma carreira planejada. Eu me formei em Direito, comecei a trabalhar como repórter, e meu sonho era fazer carreira no jornalismo, tanto que abandonei a faculdade, o meu diploma em casa do meu pai, na casa do meu pai, fui embora para o Rio de Janeiro, segui a carreira de repórter. Acontece que, apesar de algumas propostas, apesar de eu ter trabalhado alguns meses lá no Rio, na assessoria de imprensa, o salário era muito pequeno. E eu tinha um grande amigo, ainda tenho, um grande amigo, um grande publicitário do Rio de Janeiro, chamado Theo Pilar Drummond. E o Theo um dia me chamou e falou: olha, você está aí batendo cabeça e tal. Tem uma vaga de terceiro redator na agência que eu trabalho. Era uma agência chamada LM. E ela tinha algumas contas interessantes. Tinha a conta do Banco Nacional da Habitação, que era do governo federal e era um grande anunciante. Tinha a conta da área de joias do Ponto Frio, era o Ponto Frio Joias. Tinha algumas contas legais. E eu fui lá, fiz uma entrevista. O sujeito me mostrou alguns anúncios. E eu falei, esse código aqui eu acho que eu consigo dominar. Eu dominava outros códigos da escrita, né? Matéria, com petições e tal. Já escrevi umas crônicas ou outras. Então, para mim, aquilo, eu demorei ali uns 2, 3 meses para pegar a mão e peguei. E aí fiquei lá 7 meses, recebi o convite para ir para a SGB, que era uma das 10 maiores agências do Brasil, atendia Brinquedos Estrela, atendia outras contas do governo federal. Então, era uma agência já de muito porte, né? E aí eu fui para a SGB, de novo como terceiro redator e revisor, mas em seguida houve uma mudança, o diretor de criação pediu demissão, eu subi para segundo redator, e nisso demitiram o chefe de redação do Rio, o diretor de criação do Rio. Mas era, na verdade, um chefe de redação, porque a Direção Nacional de Criação ficava em São Paulo e era do Neil Ferreira. O Neil é um dos primeiros papas criativos do Brasil. Eu acho que, assim, logo depois do Alex Piricinoto e logo depois do Roberto Duailib, o Neil iniciou uma dinastia de grandes redatores, né? Que veio, em seguida deu no Washington Oliveto, depois deu no Nizam, e daí expandiu. E o Neil me chamou e disse, olha, eu quero te contratar como chefe de criação no Rio de Janeiro. Eu já era redator, mas eu já sou contratado da agência. Ele falou, não, mas agora você vai ser meu contratado. E eu estou te colocando esse cargo não porque você tenha uma boa pasta, sua pasta é uma merda, mas você tem uma coisa que eu achei muito interessante, você é um cara que tem um brilho nos olhos, então você sabe fazer as coisas, você vai fazer com a minha direção, você vai embora. E aí eu fiz uma série de campanhas com o Neil, ele passou a me chamar para ir para São Paulo volta e meia, ganhamos trabalhando em parceria, ele e o Carlos Rei Luz, que era um diretor de arte peruano, ganhamos o primeiro prêmio no primeiro Festival Brasileiro de Varejo, em 1974, 75, por aí. E aí eu acabei ficando na SGB, fui para uma outra agência depois, o Neil saiu, e mudou a política da agência, eu não me senti muito à vontade e fui embora. Mas aí eu acabei vindo para Curitiba, eu tinha uma namorada aqui, a vida em Curitiba era muito mais barata do que no Rio. E eu vim, mesmo ganhando, assim, praticamente a metade do que eu ganhava no Rio, eu vim para cá para viver melhor. E aí
cheguei e tive uma chance que eu acho que poucas pessoas tiveram, de tocar, de optar por 3 carreiras. Naquela época, dezembro de 74, janeiro de 75, eu tive a possibilidade de ir tocar a parte de redação, ser o editor de um jornal, um tabloide semanário, e dirigir o escritório de advocacia, a filial do escritório de advocacia em Laranjeiras do Sul, e trabalhar numa agência de propaganda. E aí eu medi as consequências. Na verdade, a carreira jurídica não era o que eu queria fazer naquele momento. A proposta do jornal era uma proposta difícil de aceitar, porque era uma aposta, né? E a agência me pagava um salário. E eu fui para lá. Um ponto interessante, só para a gente entender aqui, no período que você entrou na comunicação, você tem uma formação jurídica, você é advogado. Como o Antoninho da Master também, né? Advogado. Não, então, diversas pessoas da área de propaganda que fizeram direito, né? Porque não tinha um curso específico naquela época, era jornalismo que você fazia, mas o advogado que tinha informação de direito era um cara que falava bem, escrevia bem, ele muitos jornalistas eram advogados, né? Então essa mistura foi uma coisa muito boa para mim, né? Porque eu já tinha uma cultura geral. A propaganda precisa, na área criativa, de alguém que tenha uma cultura geral, e eu sempre usei muito isso, né? Vamos dizer assim, o meu conhecimento cultural como uma matéria-prima para os materiais que eu acabei criando ao longo da vida. Mas aí, lá em 1975, eu comecei a trabalhar na Associados Propaganda, uma agência já desaparecida em Curitiba há pelo menos uns 35 anos. E a Associados foi onde eu conheci o Miran. Miran era o diretor de arte, mas ele trabalhava num regime muito engraçado, porque ele recebia os textos do redator, trabalhava meio expediente na agência, e ele não trabalhava em dupla. Ele simplesmente recebia, ia para casa, matutava aquilo, montava a campanha e mandava te entregar. Ele tinha um office boy próprio dele. E aí eu passei para ele os textos de uma campanha e disse mais ou menos, conversei com ele, disse, olha, eu quero aqui título grande, quero que você divida título em cima e você aí divida embaixo da maneira como você achar melhor e tal. E ele falou, entendi. E foi embora. Passou assim uns 2 dias, chega o office boy do Miran e me entrega na agência um pacote, mas um pacotaço, assim, fechado com aquele papel mais forte e tal, com um lacinho e tal. E eu abri, cara, tinha uma campanha que era um negócio fenomenal, assim, de boa. Eu falei, porra, eu nunca trabalhei com um diretor de arte tão genial, né? Apesar do esquema meio da Autotrevisan que o Miran sempre teve. Aí, porra, aquilo foi para mim uma coisa fantástica. Aí o Miran começou a fazer freelance para o Irã Pessoa de Mello, que tinha uma agência chamada Foco. E Foco não tinha nada a ver com vamos manter o foco, né? Tinha a ver com lâmpada, que era como se chamava em Curitiba, né? Curitiba é uma cidade em que lâmpada era foco e picolé era dolé. Nunca entendi bem isso, mas tudo bem. E salsicha é vida. E aí o Irã tinha sido colega meu no Colégio Santa Maria. E aí o Irã me ligou e falou, Hernani, preciso que você me faça um freela e tal. E eu fiz um freela, fiz uns 10 anúncios para ele. O Miran ilustrou e aquilo deu em seguida já veio um prêmio colunista, nós ganhamos medalha de ouro de propaganda de varejo com aquilo. Aí o Irã me propôs eu ir para lá trabalhar e ser diretor de criação e sócio dele com 15% da agência. Eu fiquei lá 6 meses e no fim de 6 meses a PAZ apareceu com uma proposta, eu fui para lá já ganhando um alto salário. Aí
Fiquei na PAZ um ano, foi onde eu comecei a trabalhar com o Paulo Liminski, depois com o Sérgio Mercer. O Miran foi para lá, fizemos duplas fantásticas. Eu trabalhei com o Miran em sequência em 3 agências, né? Associados, a Foco e a PAZ. Que ano que a gente está aí, Hernani? Hã? Que ano que a gente está aí? Nós aí estávamos já no final de 76, 77. Eu recebi uma proposta fantástica da Múltipla, ainda antes da fusão com a Opus, e que já me punha assim num patamar de maiores salários do mercado. Eu era um garoto, eu tinha 26 anos e vinha num crescendo na profissão, mas eu confesso que eu tinha muito desgaste com a profissão, porque eu sempre fui um sujeito com uma personalidade um pouco, digamos assim, né, forte. Um jogador polêmico, né? Um jogador polêmico. E aí, exatamente. E aí, nessa coisa, eu acabei me desentendendo com o Zeno Otto, que era o dono da agência, mas eu recebi uma proposta da Múltipla e fui para lá. Fiquei na Múltipla 2 anos e tanto, e foi uma experiência muito bacana, porque eu conheci ali o Gilbertinho, o Ricardo, que tinha um texto maravilhoso, fiz belas amizades, fiz uma grande parceria com o Bira Menezes, já tinha sido meu parceiro também na Foco, e ali eu fiquei até o início de 79. No início de 79, o Jaime Lerner iria assumir a prefeitura de Curitiba pela 2ª vez. E convidou o Sérgio Mercer, que era publicitário, tinha trabalhado comigo na PAZ, para assumir a Fundação Cultural. E o Sérgio Mercer disse ao Jaime Lerner o seguinte: olha, eu só vou se o Hernani for o diretor executivo. Aí o Jaime Lerner me chamou e falou: olha, Hernani, eu tenho uma proposta para você. Eu quero que você seja assessor de imprensa. É a sua chance de voltar para o jornalismo. Mas o Sérgio Mercer quer que você vá para a Fundação Cultural. Posso garantir que você ganha mais como assessor de imprensa. Aí eu pensei e disse para ele: Jaime, voltei acho que no dia seguinte, Jaime, eu entendo que você precisa de alguém para assessoria de imprensa, vai ser bacana e tal, eu vou ganhar mais. Mas eu indo para a Fundação Cultural, eu posso fazer as coisas acontecerem. E na assessoria de imprensa eu vou ser um receptor. E vou tomar muita porrada. Você vai ficar muito puto comigo, porque eu vou te colocar em algumas situações, você vai achar que essa é justa, mas eu vou ter que enviar para você as perguntas com que eu serei aí atacado, né, e fuzilado. Tá? Eu prefiro ir para a Fundação. Então tá bom, você pode ir para a Fundação. Daí eu fui para a Fundação, acho que fiz uma gestão muito legal, criei coisas muito bacanas. E essa coisa de você poder mexer com o andamento da cidade, você poder opinar sobre a destinação do logrador do espaço público, é uma coisa muito bacana, te dá uma realização muito grande. Eu fiquei 1 ano e meio na Fundação, aí já era começo dos anos 80, fiquei lá 79, e em 80 fui procurado pelo Irã de Souza, na época diretor da Esclan. A Esclan vinha num crescimento muito grande e o Irã precisava de um diretor de criação que fosse fluente em inglês, porque ele tinha que apresentar aos suecos a campanha de lançamento dos caminhões Volvo no Brasil. E, Hernani, interessante também, até para a nova geração aí fazer essa leitura, a Esclan, nos anos 80, ela tinha uma projeção nacional muito forte. Muito grande. Mas a Esclan vinha crescendo muito, com 3 contas principalmente. A conta da refrigeração prosóximo, que era geladeiras e freezer, a conta das lojas prosóximo, que prosóximo tinha 27 lojas entre Santa Catarina e Paraná, e a conta da Volvo. Aí eu assumi a direção de criação, mas primeiro eu disse: olha, eu faço a campanha, mas como freelancer. Aí eles me pagaram uma grana legal, eu fiz a campanha como freelancer. Aí o Irã me chamou e disse: olha, Dani, quanto é que você ganha na fundação? Eu ganho, agora teve um aumento, então eu ganho 64 mil. Ele disse: eu te pago 80. Eu falei: não, eu tenho um compromisso com o Jaime Lerner, não posso. Aí passou um mês, ele me chamou, fomos almoçar, e ele disse: Dani, nós chegamos à conclusão que podemos te pagar 100 mil,
Falei, não, Irá, eu tenho um compromisso com o Jaime Lerner. Falei, não tem como. Aí passou mais uns 15 dias, ele falou, vem aqui tomar um uísque na Asclan. Aí chegou lá, sentou com o outro diretor, que era o presidente da agência, o Rudi Jans, falou, Hernani, nós vamos dobrar o teu salário, vamos te dar uma viagem para a Suécia e vamos te dar 15 salários por ano e você compra com vantagens o eletrodoméstico, roupas no próximo e o que você nos diz disso? Eu digo, eu acho que o meu compromisso com o Jaime Lerner foi para a puta que pariu. Aí fui lá pedir para o Jaime para me dispensar, o Jaime me dispensou, e eu voltei para a propaganda. Foi a primeira vez que eu larguei a propaganda. Voltei, fizemos da Asclan. Aí, em seguida, nós compramos a Asclan, o Irã, o Antônio Freitas e eu, e o Rubens França, que era o diretor financeiro. Compramos a Asclan em 82 e fizemos da Asclan a maior agência do Paraná. E tem uma frase do Luiz Aurélio, que era o diretor do Bamerinos, diretor da Umuarama, que eu acho que é muito significativa. O Luiz Aurélio, num evento de propaganda em São Paulo, ele disse, as pessoas falam, pô, mas a Asclan é muito maior do que o mercado. O Luiz Aurélio disse o seguinte, olha, lá você pega o faturamento da segunda, da terceira, da quarta e da quinta e não chega na Asclan. Então, vocês veem o tamanho que era a agência para o mercado. Nós tínhamos mais de 100 funcionários em meados dos anos 80. Tivemos escritórios, além de Brasília, que nós conquistamos a conta do Ministério da Saúde, além de Brasília, nós tínhamos escritório em São Paulo, no Rio, Cascavel, Joinville, Blumenau e Florianópolis. Então, era uma agência com uma capilaridade muito grande. As principais contas próximo, como você citou, que hoje é Electrolux, né? Isso. Electrolux, e tinha distribuição nacional também. Depois, nós conquistamos algumas outras contas grandes, como a Marisol, por exemplo, uma grande fábrica de móveis infantis, que era o Móveis Hoje. Nós tínhamos contas em Joinville, nós tínhamos... Eu atendi uma conta em Londrina, embora não tivéssemos estrutura lá, e atendíamos a Rede Ferroviária Federal no Rio de Janeiro e o Ministério da Saúde em Brasília. Então, a Asclan, e com uma estrutura em São Paulo, que nós começamos a crescer também. Nós tínhamos tudo na mão. Claro que tínhamos muita conta federal e estadual, contas de governo, porque na época, sem a necessidade da licitação, você, na verdade, dependia muito de quem estava no exercício do cargo. Naquele momento, com a nova República e o início do governo Sarney, com o desenho que tinha sido deixado pelo Tancredo, o Paraná passou a ter uma importância muito significativa no cenário nacional de contas federais. Então, com isso, nós passamos a atender essas contas. Depois, claro, o Ministério da Saúde foi conquistado diversas vezes por meio de licitação. E, em seguida, veio o Banco do Brasil, mas isso já é uma coisa mais lá da época da massa. E, no final de 88, eu acho que a Asclan estava muito grande para o tamanho dos seus sócios. Ou seja, nós achávamos que éramos maiores do que a agência. Ela era muito grande para o tamanho dos sócios, porque os sócios se achavam enormes, cada um com o seu ego, e a agência ficava só grande, né? E aí nós acabamos nos separando. Mas 8 anos de Asclan, então, de 1980 a 1988. Até o final de 88. Eu fiquei quase 9 anos na Asclan. E a primeira campanha. A direção de criação da Asclan era contigo? Era comigo. Mas aí, quando a Asclan começou a crescer muito, em 85, 86, eu passei a fazer atendimento também. Então, eu fazia uma direção de criação, vamos dizer assim, superior. A gente tinha um diretor de criação, primeiro o Sérgio Messer, depois o Paulo Vítola, mas eu fazia uma espécie de superdiretor de criação. Como eu atendia muitas contas,
eu brifava muito a criação, trabalhava junto com eles, mas eu sempre tinha na criação alguém que ficasse mais próximo do dia a dia. Até porque eu tinha que viajar muito. Eu passei uma época eu fiquei responsável por Brasília, por Joinville, por Cascavel, e era muito trabalho. Eu cheguei a passar por Curitiba, o motorista foi no aeroporto trocar a minha mala, me deu uma mala nova, aliás, nova não, com roupa limpa, e eu voltei, peguei outro avião e segui viagem. Então, tinha muita coisa. Eu gravava muito em Porto Alegre, gravava muito no Rio de Janeiro, fiz o comercial de lançamento do Freezer Prosóximo nos Estados Unidos. Havia uma atividade incessante. Tem um case seu, Hernani, que você participou no período de Sclan. O case seria do Esquimó? Talvez tenha sido o Esquimó. Eu ganhei diversas vezes o título de anúncio do ano para a Volvo, se não me engano, umas 2 ou 3. Já tinha ganho com uma campanha que eu fiz com o Miran para uma caderneta de poupança chamada Habitasul. Ganhamos o profissional do ano com a Volvo, com o Esquimó. E essa história do Esquimó é a seguinte: eu viajei um dia, fiquei uma semana fora, e o Sérgio Prosóximo tinha nos chamado lá e pediu uma campanha para lançar o Freezer Prosóximo. E era um freezer vertical, coisa que não existia no mercado brasileiro. Os freezers eram horizontais e ficavam na área de serviço. Servia para congelar peixe, que o pessoal que ia pescar no Mato Grosso trazia, ou para congelar a cerveja para o churrasco do fim de semana. E aí nós trabalhamos numa ideia, e a ideia original é do Fernando Nogueira e do César Marquezine, o Cezinho abaixo, que era aquele filme. Mas ele faltava uma narração, não tinha um texto, não tinha um slogan, porque eles fizeram a campanha, deixaram na minha mão e pediram demissão, foram embora. Quando eu voltei uma semana depois, o Irã me ligou e falou: você tem que voltar aqui, você dá uma semana fora, você vai voltar, porque eu estou com um pepino na mão. Aí eu peguei aquela campanha, dei um tapa nela, levei para o Sérgio Prosóximo e falei: Sérgio, você nunca fez uma coisa dessa, porque você é um pão duro, mas eu vou te mostrar uma campanha que você vai ver, que vai acontecer no país inteiro. Aí mostrei a campanha com o argumento que era definitivo. Né? Ele disse: o que nós vamos vender? Eu falei: nós vamos vender geladeira para Esquimó. E aí ele falou: opa, gostei disso. Como é que faz para vender geladeira para Esquimó? Ele vai fazer assim, ó. E aí apresentei a campanha. Só que eu fui orçar essa campanha, nós tínhamos um acordo com a Lintas, que era uma multinacional, e o diretor de criação da Lintas era um americano que ligou para Los Angeles, os caras falaram: olha, tem uma equipe nossa filmando, tem uma equipe da Disney, aliás, filmando em Nome, no Alasca, uma cidade no Mar de Bering, e na ponta do Alasca. E eles estão lá filmando, eu posso pedir um orçamento. Eu mandei o roteiro, fizeram um orçamento. Quando chegou, o cara me ligou um dia e falou assim: está em $250 mil. Eu falei: desista, cara, não tem a menor possibilidade. Aí apareceu, por um acaso, um sujeito chamado João Carlos Serres, que era um diretor de TV gaúcho, diretor de comerciais gaúcho, que estava implantando em Curitiba o CIR Laboratório. E o Serres tinha ido para os Estados Unidos e feito uns filmes para a indústria de calçados, então ele filmou nos Estados Unidos. Ele conhecia uns macetes lá. Aí ele falou: Hernani, vamos gravar em vídeo, não vamos gravar em película. Não gravar em vídeo eu acho ruim, por conta da própria textura e tal. Mas você vai gravar em película, vai ser muito mais complicado, você sabe que o custo é 4 vezes maior. Eu te proponho gravar em vídeo e pelo valor X. O valor X, cara, era $17.500. Ou seja, não era nada. Incluindo passagens. Passagens para mim e para ele. Aí eu fui ao Sérgio Prosóximo
E ele falou, quanto custa? Eu falei, 20 mil, porque tinha aí aí tinha todos o meu custo de deslocamento. Então. Aliás, a minha estada lá estava incluída, mas não tinha passagem. Aí ele disse, tudo bem, eu pago. E mandou o diretor industrial dele tirar 20 mil dólares do banco e me entregou na mão. Assim. Ele falou, quando é que você viaja? Eu falei, quando você me der o dinheiro. Ele falou, eu te dou dinheiro hoje ainda. Eu falei, então eu vou viajar amanhã. Aí eu tinha visto americano e viajei 2 dias depois, levando aquele trombolho. Era um freezer sem motor, evidentemente, nós não íamos ligá-lo, né? Então não precisava de motor, que diminuía muito o peso. Aí chegamos em Nova York, o Sérgio chamou um uruguaio que ele conhecia, que era um sujeito que fazia maquetes e tal, conhecia muito o pessoal de propaganda. E aí o Sérgio foi lá e conseguiu fazer a contratação de equipamentos sem pagar direitos de sindicato, sem pagar tudo aquilo que hoje é impossível fazer nos Estados Unidos. Claro. Mas naquela época era possível. E aí nós acabamos descobrindo... ele contratou um produtor, um cara que trabalhava na Macy's, a loja de departamento, agora acabou de fechar, e era um cara extremamente antenado, chamava Adam Shapiro. E eu e o Adam fomos para o Colorado, descobrimos lá uma locação fantástica, chamamos todo mundo. Nós chegamos nos Estados Unidos no dia 1º de maio de 82, uma sexta-feira, e no domingo seguinte eu cheguei no Brasil com o filme pronto. Entreguei na Globo em São Paulo, foi ao ar domingo no Fantástico, segunda-feira de tarde o Sérgio Prozóspio me ligou, falou assim, Hernani, não tem mais freezer para entregar no Brasil inteiro. Que loucura! Era Dia das Mães no domingo seguinte, nós lançamos uma semana antes do Dia das Mães. Só que o Sérgio, que era um sujeito de muita visão, ele tinha uma central de distribuição no Rio de Janeiro, se não me engano. Com isso, ele conseguiu distribuir o freezer para o Nordeste, onde a marca Prozóspio era muito forte, e para a região Sudeste. E aqui no Sul, eles distribuíram Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. E esse foi um comercial que trouxe o freezer para dentro da cozinha. Agora, nós fizemos um trabalho durante esse período entre a criação da campanha, em janeiro, e a entrada da campanha no ar, no primeiro domingo de maio, nós fizemos um grande trabalho. O Sérgio já tinha instalado uma série de casas no Brasil inteiro chamado Freezer House, uma coisa assim, o Freezer Home, ou sei lá. Era onde se ensinava culinária congelada. Quer dizer, aquilo que hoje tem no supermercado, tem na gôndola, você vai lá e compra comida congelada, não existia. As pessoas não sabiam como fazer pinhão congelado, como congelar carne, como fazer arroz. Eram coisas básicas. E aí o sujeito fazia um cursinho lá, a mulher fazia um cursinho de uma semana, saía com um diploma e estava pronta para usar um freezer, guardar as suas comidas e depois fazer no fogão. Porque nem micro-ondas existiam. Micro-ondas entrou no mercado 3 anos depois. Então, vocês vejam, esse foi um desafio. O outro desafio foi nós fazermos encontros em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, com arquitetos e desenhistas de cozinha, arquitetos de interiores, essas pessoas que fazem a diagramação de cozinhas para quando você for chamar, não quer chamar um arquiteto, mas sim um profissional ali do ramo que conhece isso, para eles começarem a dar um espaço na cozinha para incluir o freezer, porque não havia espaço na cozinha para se colocar freezer. E aí, então, esse trabalho todo foi feito num período de 4 meses, entre janeiro e abril. Quando o freezer entrou no ar, o mercado estava pronto para ele. Uau. Essa foi uma campanha fantástica, ela tem um antes e tem um depois, né? Com essa campanha, nós ganhamos o Profissionais do Ano da Globo, foi uma vitória fantástica. Eu, como criador, concorri entre os 4 finalistas da região sul, eu concorria com 2, tinha o filme da Volvo e o filme da Prozóspio. Eu, às vezes, achava que tinha mais chance com o filme da Volvo, que era um
um fio de 1 minuto e meio, um institucional e tal, baseado num conto que eu escrevi e transformei em anúncio, foi publicado na Veja, também foi muito premiado. Então. Mas ganhou o Freezer e foi justo, porque Prozósimo era o grande anunciante de TV, não era a Volvo. Aí, quando nós saímos da Sclan... Praticamente, então, Hernani, uma década de Sclan, trabalhando com grandes criativos lá. Sérgio Mestre, o Leminski foi nesse período também? O Leminski passou por lá também. Bem, aí Bira Menezes, Miran, Solda, Neto, Fabra Neto, Mauro Pérez, Bufo, Ricardo Correia, Antônio Sescato, Almir Feijó, quem mais? Paulo Vítola, evidentemente. Deixa eu ver aqui se entre os redatores eu esqueci alguém. Em princípio, foi isso. O Beto Vivas, muitos bons diretores de arte, alguns diretores de arte gaúchos, como o Luiz Cristelo, daqui, quem mais? A Marina Viller, fui eu que trouxe ela para propaganda naquela época. Ela tinha 18 anos, já tinha um talento extraordinário. Muita gente de alto padrão passou pela Sclan. Eu posso dizer que a Sclan foi uma escola fantástica e todos os criativos tinham vontade de trabalhar na Sclan, porque ela prometia e entregava, ela dava muita satisfação. Eu tinha 3 grupos de 3 duplas sênior, assim, cada uma com um grupo de contas e trabalhando de uma maneira muito integrada, né? Foi uma época fantástica. Realmente, a propaganda ali, no Paraná, ela desabrochou. Claro que tinha muita coisa da Múltipla, que nós já tínhamos incorporado, muita coisa da PAZ, que foram as 2 agências criativas que mais se destacaram nos anos 70. Agora, os anos 80, sem dúvida, foram da Sclan. E aí, depois da Sclan, Hernani, você estava falando sobre sócios, eu até perguntei no case, mas você falou depois de 10 anos. Aconteceu o seguinte, no final de 88, quando eu me desentendi com o Irã, por uma bobagem, mas me desentendi, eu disse, então eu vou fazer o seguinte, eu saio e fico, eu já atendi a Brasília, né? Eu fico com a Sclan Brasília e me paga mais isso. E o Irã, aí ele, o Rubens França, o Irã tinha 40%, nós 3 tínhamos 20% cada um. Ele e o Rubens França, nós vamos ficar então com 60%, e o Antônio deve ficar conosco, ficamos com 80%, você sai com esse dinheiro. Tá bom. Aí, eu recebi um carro, recebi um apartamento e meio, a outra metade do apartamento eu já tinha comprado, e aí eles me pagaram, era uma permuta que nós tínhamos feito com a construtora, e era um apartamento de último andar do Batel. Eu saí com uma boa grana no bolso. Aí o Antoninho me ligou e disse, Hernani, eu quero falar com você. Se você sair, eu vou sair junto. Eu falei, então saia. E venha, vamos fazer uma agência. O que você quer fazer? Eu ia fazer Hernani Book, uma propaganda, mas se você vier junto, nós fazemos uma outra coisa. Aí ele propôs que a agência se chamasse Master. Nós já tínhamos a conta do Ministério da Saúde. E a Master, quando nasceu, foi a única empresa do mundo que já tinha filial, mas não tinha matriz. E aí nós, com aquele faturamento do Ministério da Saúde, aí o Antoninho começou a reassumir o Ministério da Saúde, que ele tinha tocado durante muito tempo. Nós acabamos ficando com a parte de AIDS. Eu levei da Sclan pronta a campanha da Cássia Kiss, que era uma campanha de autoexame de seio. Foi a primeira vez que a Globo publicou um seio nu feminino, porque naquela época não existia o que existe hoje, né? Nós estamos falando aqui de 1989. Aí fizemos uma série de avaliações, muitos grupos de discussão, conseguimos chegar no nome da Cássia Kiss, que era uma atriz séria, não estava envolvida em coisa nenhuma e tal. Ao contrário de outras opções, como a Vera Fischer, que eu tinha uma especial predileção, mas
fui voto vencido, porque a Vera era um escândalo só, né? Então não dava. Mas a Cássia acabou se revelando uma atriz que fez aquele papel muito bom. Gravei no Rio e foi um comercial de maior recall da história da TV brasileira, porque, claro, que depois perdeu para o Primeiro Sutiã e tal. Mas talvez os dois sejam os dois comerciais de seio sejam os dois que mais ficaram na mente do consumidor no século passado. O do Primeiro Sutiã, da Valizé, e a Cássia Kiss, do Ministério da Saúde. Aí fizemos a Master cresceu muito, de 89 até 95. Eu, de novo, entrei numa roda viva complicadíssima, viajando muito para Brasília. Até que no governo Fernando Henrique, assumiu a Secretaria de Comunicação o embaixador Sérgio Amaral. O embaixador Sérgio Amaral é um sujeito de maus bofes. Ele é um sujeito muito pretensioso, como um bom diplomata mas ele é muito autoritário e ele não entendia nada de propaganda. E eu tive alguns quiprocós com ele. Um dia, numa reunião, eu sou canhoto, e eu sentado como se eu estivesse à sua direita, Léo. E ele começou a gritar, e eu falei, vou dar uma porrada de mão aberta na orelha desse vagabundo. E, olha, tive a seríssima intenção de fazer isso. E aí eu não fiz, levantei da mesa, me deu assim uns 5 segundos de lucidez, e eu falei, pô, eu vou preso, vou jogar tudo por água abaixo, vou botar a minha família, a família do Antônio, os funcionários, tudo na rua. E eu levantei da mesa, peguei um avião, vim para Curitiba, desembarquei aqui, chamei o Antônio e falei, não quero mais ser sócio, vou largar a propaganda. Não quero mais, chega, é muito desgaste. Eu tinha 47 para 48 anos. Meu pai morreu quando tinha 54. E eu falei, pô, daqui a 6 anos eu vou estar com a idade que meu pai tinha quando morreu. E eu não quero ter o mesmo destino dele. Vou largar a mão disso, vou ser consultor. Aí larguei a propaganda. O Antoninho chorou, não tinha dinheiro para me pagar, mas eu vendi a Master por um preço muito barato para o que ela valia. A Master já era uma das maiores agências do Brasil também. E era a maior agência do Paraná. E que fez um nome muito grande nos anos 90. A propaganda paranaense dos anos 90 passa obrigatoriamente, em primeiro lugar, pela Master. Em seguida vem a Reds, mas a Master teve uma preponderância até outra campanha, que foi a minha última campanha na Master, foi a campanha do Braulio. Foi uma campanha também histórica, e também com, vamos dizer assim, um objeto sexual, né? E foi um pedido do Ministério da Saúde, porque havia uma necessidade de obrigar os homens a vestirem a camisinha. Sim. E as pessoas não tinham essa vontade, como até hoje não se tem essa vontade em princípio, né? Mas, e aí nós tínhamos que conscientizar. Aí trabalhamos nessa campanha com o Newton, como era o nome dele? Publicitário de São Paulo, que tinha sido contratado pela Master São Paulo, era o nosso diretor de criação, e uma equipe que tinha o Vinícius Alzamora, uma equipe muito legal. E aí chegamos a um ponto em que nós resolvemos fazer um falo, construir um falo, e aí vamos colocar uma pessoa falando e tal, ali com a coisa, e daí me ocorreu que todos nós, num determinado momento da nossa infância, da adolescência, nós batizamos o nosso próprio pinto, né? Porque nós temos aquela necessidade de transformar o nosso pinto numa outra pessoa. Afinal de contas, ele pode não ser responsável pelos meus atos, né? Eu não ser responsável pelos atos dele, né? Então, isso é uma coisa natural. E nós acabamos aí colocando alguns nomes para... Pois o Vinícius disse, olha, o meu chamava Braulio. E aí
nós apresentamos os nomes, todos em diversos grupos de discussão, e o Braulio venceu. E lançamos a campanha. Eu fiz a campanha, apresentei e tal, quer dizer, fiz entre outros, né, porque os textos não são meus, participei do grupo, mas não sou o único criador. Eu peguei a minha mulher, nós tínhamos... eu tinha um compromisso qualquer na Europa, nós fomos para a Europa. Passamos 20 dias viajando. Quando nós chegamos em Lisboa, dentro do táxi eu vi uma manchete do Globo, numa banca de revista de Lisboa. Ministério lança campanha polêmica. E aí eu mandei parar o táxi, fui lá comprar o jornal. Tinha dado um rolo, um rebu no país. Liguei para o Antoninho falou, volta correndo, cara. Isso aqui está pegando fogo. Criaram uma associação nacional de Braulios, porque para entrar com um processo contra o Ministério e contra a agência, porque aquilo era um desrespeito aos Braulios. Olha, se tivesse dado o nome de Hernani, eu teria ficado muito feliz. E aí a campanha ficou conhecida como campanha do Braulio. O ministro disse que não tinha visto a campanha, era mentira. O ministro era o Dib Jatene, ele tinha visto a campanha, aprovou. Eu mesmo apresentei para o ministro umas 2 vezes. Então, houve um rolo, o Ministério pagou direitinho, foi só uma confusão. O Antoninho morava num prédio que tinha um vizinho dele, que era um arquiteto chamado Braulio. Um dia, os dois se encontraram no elevador, o arquiteto quase bateu no Antoninho. O que você tem contra a minha pessoa? Você acha que eu não sei que aquilo foi feito de propósito, só para me atingir? Você nunca gostou de mim? Muito boa. Aí eu larguei a propaganda de novo. Mas também da Master, não teve a campanha das diretas ali, que você estava envolvido? Isso foi um pouco antes, né? Não, aquilo foi na Sclan. Aquilo foi na Sclan em 84. Foi lá atrás. Né? Exatamente. Foi uma outra campanha marcante, em que participamos ali, era Sérgio Mercer, Bira Menezes e eu. Nós 3 aqui montamos a campanha, fizemos as apresentações, aconteceram alguns acasos que permitiram que a campanha decolasse, e essas coisas, circunstâncias da vida que são, às vezes, o universo conspira a favor. A história é até interessante, dá para falar. O secretário-geral do PMDB era o senador Afonso Camargo, do Paraná, muito amigo do Antoninho. E o Afonso ligou para o Antoninho e falou, Antoninho, eu preciso amanhã de manhã que você esteja em São Paulo, porque eu vou ter uma reunião com o doutor Ulisses Guimarães, que era o presidente nacional do PMDB. E aí o Antoninho me ligou e falou, Hernani, vamos para São Paulo, você vai apresentar a campanha para o doutor Ulisses. Nós fomos. E chegamos lá, o doutor Ulisses nos recebeu, sentou no escritório dele, na casa dele, e fizemos uma reunião. Eu apresentei a campanha, ele não disse nem sim, nem não, fez lá que era o jeito dele, e pronto, saímos de lá com a campanha apresentada. E aí, na saída, quando nós chegamos na sala de visitas da casa, tinha uma equipe da Globo, e que viu o Afonso em São Paulo, o Afonso é do Paraná, o Senado em Brasília, o que o senador estava fazendo em São Paulo? E aí a repórter perguntou, quais são as novidades, senador? E o Afonso, muito rápido, o doutor Ulisses acabou de aprovar o lançamento da campanha das diretas. Ah, não me diga, eu gostaria de ver. Eu peguei aquele saco de layout, abri e mostrei ali no sofá da casa do Ulisses Guimarães, a Globo filmou, a 1h aquilo entrou no jornal Hoje e pum, explodiu no Brasil. E mesma coisa. Aí foi feito o comício aqui, o comício foi um sucesso e a campanha ganhou o país. Então foi uma experiência muito legal. As diretas não foram aprovadas, mas aquilo permitiu que o Tancredo fosse eleito depois pelo Colégio Eleitoral como um presidente com total apoio da população. Talvez a história do país fosse outra com o Tancredo presidente. Mas aí, em 98, eu larguei. Né? Depois da Master. Daí foi no final de 95 eu larguei a Master. Final de 95. E aí eu ia dar consultoria.
Mas eu era vice-presidente, tinha sido vice-presidente do Paraná Clube. Já vinha mexendo com futebol há bastante tempo. E sempre fui repórter esportivo, então eu tinha uma... Aí escrevia muito sobre futebol, escrevia crônicas sobre futebol. E aí o Paraná Clube tinha um problema. O presidente que nós tínhamos escolhido renunciou antes de ser eleito. Indicaram outro. Esse outro disse que o clube estava numa situação difícil, já na época tinha uma situação financeira difícil, e que ele não ia assumir. E aí me procuraram. E eu disse, olha, eu topo. Se vocês me derem apoio, eu topo. Aí alguns empresários paranistas, contem conosco no que for necessário. E, de fato, me deram muito apoio. Eu fiz uma gestão que acho que foi extremamente vitoriosa, porque o Paraná Clube foi... Eu recebi tricampeão paranaense e entreguei penta, mas com um desgaste absurdo, né? Porque ser presidente de clube de futebol, olha, eu tinha saudade de cliente das agências. Como publicitário, um homem de comunicação, isso te ajudou na gestão do futebol? Isso foi especial ou não? Eu acho que, assim, como meio de representação do clube, eu ajudei muito o clube. Porque, com a minha experiência, eu já tinha experiência de repórter, de falar em público, a experiência de publicitário, de fazer palestra, de ter sido professor da PUC durante bastante tempo, de apresentar campanha em todos os níveis, no Palácio do Planalto, em Palácio do Governo, abre uma possibilidade para você se relacionar com a imprensa e com este meio futebolístico de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, mais profissional, mais bem apresentada, né? Porque o meio do futebol ele é um meio grosso, né, no fundo. Você não trabalha com futebol como se estivesse na corte francesa, pelo contrário, você é obrigado a jogar duro. Então, eu acho que eu soube jogar esse jogo, mas para mim foi extremamente desgastante. Eu contava nos dedos os dias para acabar o mandato. Mas isso também, Hernani, fez você... A minha mulher, uma noite... Mas isso fez você ficar conhecido na cidade, né? Porque você era conhecido nas entidades de classe, no mercado publicitário, enfim, mas na cidade do garçom te conhecer, no restaurante, no gasolina, foi o futebol que te trouxe. O Irã de Souza um dia me convidou para ir lá na Sclan, enquanto eu era presidente, e aí ele disse assim, a propriedade que você ganhou com a presidência do Paraná Clube, você jamais ganharia numa outra função. É evidente, né? E, na época, foi feita uma pesquisa que dizia o seguinte, as 5 pessoas que mais apareciam na mídia no estado do Paraná eram o governador, o prefeito da capital e os presidentes dos 3 clubes. Então, você tinha uma... Com base nisso, quando terminou meu mandato, eu tinha direito à reeleição, não quis, porque eu nunca mais me meti com isso. Mas, embora eu tenha dirigido depois um conselho do Paraná Clube, mas foi um mandato tampão e tal, coisa ali de 6, 8 meses, mas era um conselho, né, um conselho consultivo, era diferente. Aí eu cometi a bobagem de aceitar um convite para montar a GET. E a GET cresceu muito no início, mas eu tive muito desgaste com meus 2 sócios, acabei ficando com a agência sozinho, e foi o meu fim, né? A GET teve alguns grandes momentos, foi a agência do ano e tal, mas eu não conseguia mais, eu perdi as contas da prefeitura, com a mudança, com a saída do Cássio Taniguchi, eu não consegui entrar na prefeitura com o governo, a partir do governo do Beto Richa, e aquilo foi um final assim muito triste para a GET. Nós ainda ficamos até 2005 com a conta do governo, tínhamos uma outra conta do governo do Estado, até o final do governo Jaime Lerner, mas já sem nenhum grande faturamento,
E, a partir de 2005, a Getz entrou num período assim muito ruim. Eu acabei fazendo uma associação com a Z, montamos a Getz, junto com a outra agência menor, chamada OpenSalup, e eu consegui fazer essa fusão entre as 3 operações, fiquei supervisionando. Quando eu vi que aquilo já era uma realidade, eu saí. E falei, bem, agora eu vou dar consultoria. Montei uma empresa de eventos e, no final, acabei voltando. Você veja só como são as coisas, né? A partir aí do final dos anos, com a empresa de eventos, nós quebramos também, então não tinha muito mais o que fazer. Eu voltei para o jornalismo, que eu nunca tinha abandonado de todo. Sempre fui cronista de jornais, fui cronista de revistas, fui comentarista de rádio. Eu sempre mantive uma segunda atividade no jornalismo. Escrevendo livros também, né? Nesse período todo. O jornalismo sempre me deu uns 10%. O que você perguntou, Léo? Escrevendo livros também nesse período, né? Escrevendo muitos livros e tal. Então, eu tinha uma carreira, que eu continuei uma carreira jornalística, né? E aí eu voltei para a televisão, fui fazer comentário na Rede Massa, e aí recebi um convite da OAB para assumir a direção de comunicação, e praticamente ao mesmo tempo, na OAB eu estou há 10 anos, e na Federação do Comércio, na FEComércio, eu estou há 9. Eu assumi o jornalismo da Federação do Comércio, que tem uma equipe grande e tal. Então, aí me permitiu trabalhar nesses 2 lugares. Eu trabalho um expediente em cada lugar, e isso durante esses 10 anos últimos, né? Mas nos últimos 45 dias eu trabalho nos 2 lugares de casa. Mas E a Academia Paranaense de Letras? Como é que é? E a Academia Paranaense de Letras chegou como para você? Não entendi. Academia Paranaense de Letras. Eu acho que falhou um pouco o áudio aqui. A Academia Paranaense. A academia entrou da seguinte maneira. Eu lancei alguns livros aí nos anos 80, nos anos 90, lancei Os Heróis da Liberdade. Foi um romance curto que fez algum sucesso, e teve aí o governo do estado comprou uma edição inteira do livro. O livro aconteceu. E eu lancei um livro que fez um sucesso nacional, que foi Quando o Futebol Andava de Trem, que é um levantamento que eu fiz dos clubes surgidos das estradas de ferro no Brasil inteiro. E montei uma narrativa para esse livro. Escrevi o texto com base numa viagem que teria sido feita de trem, hipotética e tal. E o livro foi um sucesso. O governo do estado lançou o livro em 2002, se não me engano, 2002, na Feira do Livro de Porto Alegre. Levaram para lá 250 livros. Foi vendido tudo numa meio-dia, assim, de manhã. Aí mandaram buscar mais 500 livros aqui, foi vendido tudo. A edição esgotou em 30 dias. Foi tirada uma segunda edição e não tem mais condição de ser republicado, porque a imprensa oficial, numa das mudanças de administração, jogou fora todos os arquivos. E a editora era a imprensa oficial, né? E os arquivos têm escudos, não dá mais. Eu não tenho mais o texto original, então o livro se perdeu. Hoje esse livro é vendido aí em sebos por 150, 200 reais, e ele faz parte do acervo da Brown University nos Estados Unidos, faz parte do Museu do Futebol. Eu já fui entrevistado pelo pessoal do Museu do Futebol. Graças a esse livro, eu comandei uma banca na Faculdade Casper Libero, que é uma referência no jornalismo brasileiro, em São Paulo, no ano passado, porque eles me consideraram uma personalidade com um amplo conhecimento dessa área sociológica e tal das estradas de ferro. O que não é bem uma verdade, mas eu fiz de conta que eu acreditei no que eles achavam que eu era. Muito boa. História bacana. Hernani, como a gente está conversando aqui sobre esses 100 anos da criatividade, né, do Paraná, que vai ser
comemorado no ano que vem. Como que você está vendo a publicidade hoje? Você ela vê um pouco diferente da tua época? Hoje a gente tem mais possibilidades de distribuição das mensagens, né, com redes sociais, toda essa revolução tecnológica que a gente teve. Mas em termos de mensagem, de conteúdo, você vê muita diferença das épocas da Scrum, da Master, da entrega publicitária? Eu quero dizer que eu continuo como consultor da FEComércio na área de marketing. Então, tudo que a FEComércio publica por meio do SESC e do SENAC, eu tenho uma participação, como uma espécie de diretor de criação deles, né? Nós temos uma equipe grande de designers, um redator, tanto de SESC como de SENAC, e na OAB é a mesma coisa, né? Eu continuo ainda criando algumas coisas, porque há muita mensagem institucional que eu sou obrigado a pegar no breu, porque, por exemplo, a OAB tem toda uma questão de tradição da história da OAB, e eu vivi isso, né? Eu convivo com advogados há mais de 50 anos, né? Eu me formei em Direito em 1971. Agora, em agosto, eu faço 50 anos que eu vivo de escrever. Tirando a época do Paraná Clube, em que eu escrevi muito pouco, evidentemente, mas há 50 anos essa é a minha atividade. Eu aprendi a escrever não só petições, como matérias, como anúncios, como roteiros, como discursos, como apresentações, como aulas, como... O texto sempre foi o meu negócio, né? Agora, eu vejo hoje uma outra época, um outro padrão. Nós não temos mais grandes agências, nós temos grandes talentos, né? Ou não temos tantos talentos, mas nós temos recursos que permitem que as pessoas coloquem no ar novas linguagens. Por exemplo, você não tem mais, uma coisa que foi abolida na propaganda foi o textão, né? Não há mais textão. Não há mais quem queira ler mais do que 3 linhas de cada vez. Então, há toda uma preparação necessária para isso. Houve, né, por parte dos publicitários para poderem chegar nesse tipo de mensagem. Mas eu acho que assim, vejo a propaganda muito mais democrática do que era, porque hoje qualquer marca, mesmo que não tenha verba para fazer um filme de TV, o seu filme é feito no próprio computador, portanto, você pode virar o mundo gastando praticamente zero. Nesse sentido, ela é muito melhor. Agora, tem muito curioso fazendo bobagem, né? E pessoas que não têm muito uma base, vamos dizer assim, eu acho que são 2 coisas fundamentais que precisam se manter. Uma base cultural para os redatores, e vejo muito redator escrevendo aquela zona náutica com L, né? E vejo muito diretor de arte sem ter uma noção de estética, sem ter estudado pintura, sem ter estudado, não para poder desenhar, não, é para poder saber qual era a estética, qual é a estética dos grandes nomes das artes plásticas do mundo. Isso é fundamental. Senão, o cara vai começar a fazer aquilo que ele aprendeu diagramando, fazendo pestape de jornal há 10 ou 15 anos atrás, que é aquela coisa horrorosa, né? Com grandes molduras em preto, aquelas coisas assim que... aquelas florezinhas bonitinhas, né? Aqueles anúncios assim com cara de primavera que não vendem coisa nenhuma e não servem para comunicar nada. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente precisa ter, e eu defendo por isso a minha posição como consultor, eu acho que instituições vão precisar cada vez mais disso. O jornalismo de redação não existe mais, praticamente, né? E depois da pandemia vai ficar pior ainda, porque o regime de trabalho remoto, o teletrabalho, home office, né, já que estamos falando de propaganda,
portanto, temos que usar termos anglo-saxões. Vai mudar muito. As pessoas vão poder trabalhar de casa. Agora, onde é que o jornalista vai arrumar emprego? Vai arrumar emprego em entidades, em corporações que vão ter uma necessidade de cuidar bem da sua estrutura de comunicação a partir de uma pequena estrutura dentro de casa. Isso vale para os publicitários também. Se você vai ter poucas agências, quem quiser trabalhar como freelancer pode ter um mercado, de repente você é contratado aí por um valor pequeno para uma determinada instituição, mas se ele juntar 4 ou 5 dessas, são 4 ou 5 clientes para trabalhar em casa, você de repente ganha o suficiente para viver de uma maneira digna. Mas é um outro mundo, né? E eu tenho vivido um pouco isso, embora o meu dia seja muito complicado. Você me perguntou da academia, e eu posso dizer o seguinte: a academia, eu me candidatei à academia, eu recebi um convite do então presidente, do Túlio, fazer a minha inscrição como candidato, e fui eleito por uma ampla maioria, e depois virei vice-presidente. No final, desde 2017, desde o final de 2016, eu sou presidente. Além disso, eu sou presidente do Observatório de Cultura do Paraná, Observatório Paranaense de Cultura, que é uma entidade que reúne uma série de entidades culturais independentes, com sede em Curitiba, na região metropolitana. São 20 e tantas entidades, eu sou presidente. E sou presidente do Centro de Excelência em Xadrez. Já dirigi torneios internacionais de xadrez. Então, eu tenho uma atividade que me toma 24 horas do meu tempo. Eu agora, nesse regime de trabalhar em casa, eu acabei escrevendo um livro, né? É uma atividade que eu também não abro mão, mas eu escrevi um livro, assim, acordando às 4 da manhã, por falta de sono, e sentando no computador às 4h30 ou às 5 e trabalhando até às 10 da noite. Né? É uma coisa que me dá prazer. Então, se você faz aquilo que gosta, o tempo passa sem você notar. Fernando, estamos chegando aqui no nosso tempo já de ter ouvido tuas ótimas e excelentes histórias sobre o teu período aí na propaganda paranaense, ainda todas as suas atividades como escritor, na associação, enfim, todos os movimentos que você participa aí dentro do nosso mercado. Mas para a gente finalizar, Hernani, conta uma história boa de uma premiação, acho que colunistas, que você foi receber, que os discursos não tinham fim. Essa história é ótima. O discurso do prêmio, era o prêmio colunistas? Conta essa história que foi. Vou dizer como é que foi essa história. Era o prêmio colunistas, entrega do prêmio colunistas. Chique. 1986, se não me engano. No Curitibano. Aí foi a banda da Polícia Militar e tocar o hino nacional. A banda da Polícia Militar tocar o hino nacional dentro do Curitibano já foi um acontecimento, porque aquilo devia dar uns 1.500 decibéis, né? Você imagina tubas e trombones. Mas aí proibiram servir bebidas e o pessoal ficou a seco. A solenidade começou atrasada, e aí veio um e fez um discurso, e veio outro e fez outro discurso. Outro contou a história da vida dele, inclusive a história da sua mãezinha, e assim a coisa seguiu. E não acabava mais. E quando chegou assim, 11 horas da noite, eu ia receber o prêmio de agência do ano, pela Sclam. E aí eu ia subir ao palco e vi, não é possível que eu vá cuidar tão mal dessas pessoas como elas estão sendo cuidadas até agora, né? Porque 11 horas da noite, ninguém podendo beber nada, nem comer nada. E eu ia subir, eu olhei, atrás daquela multidão de pessoas, havia um batalhão de garçons com as bandejas na mão, o uísque e os copos, com boca de gelo. Aí eu subi e todo mundo, lá veio mais um discurso, né? Eu recebi o prêmio e disse assim: meus amigos, meu discurso vai ser muito rápido.
vai ter 4 palavras. 3 palavras. Garçons, queiram servir. Muito obrigado, boa noite. E aí todo mundo aplaudiu. Aí fui saudado. Já não consegui nem descer a escada. Fui tomado pela multidão. Muito bom. Hernani, obrigado pelo papo, por esse encontro, pelo teu legado aí na propaganda e na criatividade paranaense. E... um resumo da minha vida, falei feito pobre na chuva, mas, perdão, me entrevistar tem esse senão, né, cara? Pô, eu falo pra cacete. Se me der a oportunidade. E foi uma alegria. Obrigado aí pelo teu tempo e depois a gente volta para você. Sucesso no projeto de vocês. O projeto é muito legal. Gostaria depois de saber quais são os 100 nomes que vocês fecharam. Eu sei que vocês vão levar 1 ano e meio para fechar esses 100 nomes, mas é muito bacana. Isso é uma memória legal. O Paraná precisa disso e eu estou à disposição de vocês. Tá bom? O podcast ProPR100 agradece sua audiência e te convida para conhecer outras histórias de quem faz parte da história da propaganda paranaense através do site www.propr100.com.br. Obrigado e até breve.